O milionário surpreende ao ajudar a empregada negra que ninguém queria acompanhar sua filha. A notícia correu São Paulo como um incêndio em favela. O milionário surpreende ao ajudar a empregada negra que ninguém queria acompanhar sua filha. Era impossível não falar de Daniel Almeida, o magnata dos imóveis. Um homem que parecia mais um personagem de novela do que uma pessoa real. Roupas de grife, carro de luxo, mansão que brilhava mais que as estrelas. Mas uma sombra a pairar sobre sua vida. A recente separação da esposa, que não só havia escandalizado a alta sociedade, como também deixado o pequeno Lucas, seu filho de 5 anos, à deriva. Ela saiu de casa, levou tudo e fez questão de espalhar rumores que mancharam a reputação de Daniel, transformando a imagem de um pai amoroso em alvo de fofocas maldosas. Acuado e sem saber como lidar com a situação, ele decidiu que precisava de ajuda. E foi aí que suas exigências se tornaram ainda mais estranhas. Ninguém queria o emprego de ser a babá de Lucas. As melhores empregadas da elite não aceitavam trabalhar para um homem tão manchado. E aquelas com coração generoso se afastavam ao saber do escândalo. Entretanto, Ana, uma mulher negra, mãe solteira e rainha na luta diária contra o preconceito, apareceu como uma surpresa inesperada. Ela veio da periferia, da favela onde cresceu, onde cada esquina tinha uma história de luta. A primeira vez que pisou na mansão de Daniel, sentiu-se como um peixinho fora d'água. Os mármores reluziam e os quadros nas paredes eram de artistas famosos. Ela mal conseguia entender como um lugar tão opulento poderia ser chamado de lar. Então, por que Daniel a escolheu? A gota do ressentimento quase transbordou quando ela percebeu que a riqueza na qual ele mergulhava estava rodeada por um vazio emocional. As primeiras horas foram tensas. Enquanto Lucas, com seu sorriso inocente, se aproximava para brincar, Daniel observava de longe, nervoso. A empatia começava a surgir, mas Ana carregava cicatrizes profundas. O olhar desconfiado de quem já havia sido rejeitada e desvalorizada fez com que ela hesitasse em se abrir. O tempo passou e um laço inusitado começou a florescer entre ela e Lucas. O menino se apega a ela como se ela fosse um pequeno sol em sua vida tão recente de dor. Mas as trevas do passado de Ana estavam prestes a se manifestar. Quando sua antiga rival, Raquel, apareceu na porta da mansão, com os olhos cheios de vingança, um turbilhão de lembranças malignas reabriu suas feridas. Raquel sempre fora um símbolo de opressão em sua vida, e aquela presença poderia ameaçar não só seu emprego, mas o único vínculo verdadeiro que estava se formando. Uma mensagem anônima que chegou em seu celular naquele dia apenas intensificou a dúvida. Você deveria ter cuidado. Posso tirar tudo isso de você. A tensão subiu. Ana se viu em um dilema doloroso: proteger Lucas ou enfrentar os fantasmas do passado. Enquanto Daniel lutava com suas próprias incertezas, ele não conseguia perceber o quanto Ana havia se tornado essencial para a felicidade de Lucas e, estranhamente, para a sua também. O que ele não sabia era que as histórias de dor deles estavam mais entrelaçadas do que podiam imaginar, revelando segredos que poderiam mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir, no meio daquela tensão. Ana sentia o peso da mensagem anônima em seu celular como uma pedra no fundo do estômago. A presença de Raquel na porta da mansão a desestabilizava. E o barulho de sua risada sarcástica ressoava como um eco de uma batalha já perdida. Lucas, que estava brincando no canto, lançou um olhar confuso entre as duas. Ele não entendia o que estava se passando,
mas podia sentir o clima pesado no ar. Ana respirou fundo, tentando concentrar-se no menino. Sua voz suave, quase um sussurro, flutuava entre os brinquedos espalhados pelo chão. Vamos empilhar essas peças para fazer uma torre bem alta, Lucas. O garoto sorriu, a inocência ainda resplandecendo em seus olhos. Mas as sombras de seu passado ameaçavam devorar aquele momento. De repente, o som de uma explosão do lado de fora cortou o ambiente. A mansão, até então uma fortaleza de conforto, pareceu ruir na fragilidade daquele instante. Ana e Daniel correram até a janela. Uma fumaça negra subia para o céu e gritos ecoavam ao longe. Uma casa na rua havia pegado fogo e a agitação tomou conta do quarteirão. Ana, fique com Lucas, Daniel gritou, enquanto se precipitava para fora. O instinto de proteção acendeu em Ana. Ela agarrou a mão de Lucas, puxando-o para perto. Mas numa fração de segundo, Raquel surgiu, sorrindo de maneira sinistra. Você realmente acha que pode se esconder? A rivalidade entre as duas explodiu com mais intensidade. As palavras cortantes de Raquel eram um veneno. Essa vida não é para você. Você não pertence a esse lugar. Ana mal teve tempo de reagir quando um estalido tão alto quanto um tiro ressoou. Toda a atenção se virou para a porta da mansão. Daniel voltou, pálido, com uma expressão de terror estampada no rosto. Precisamos sair agora! Ele puxou Ana e Lucas, mas antes de conseguirem dar um passo, uma sombra aterrorizante se aproximou. Um homem com capuz escuro e olhos penetrantes apareceu. Entregue-me o que é meu! A voz baixa e ameaçadora fez o coração de Ana disparar. Ela olhou para Daniel, confusa. O que ele quer? Daniel, sem explicar, apenas segurou mais firme a mão de Ana. Mas era tarde demais. O homem avançou, revelando um objeto na mão, uma foto amassada. Ao aproximar, Ana piscou surpresa. Era uma imagem dela com Daniel, mas a data registrada ali não era recente. Era de antes de Lucas nascer, quando Ana ainda lutava para se sustentar. Um misto de compreensão e horror atravessou seu semblante. Você conhecia ele? Ana perguntou, fazendo uma conexão. A revelação a atingiu como uma avalanche, enquanto a atmosfera ao redor deles se transformava em um mar de incertezas. Chega, ninguém vai levar nada de mim. Daniel protestou, sua bravura chocante e admirável. Mas a verdade estava ali, crua e pungente. Ele é meu irmão, e você, Ana, é a razão de tudo isso. O escândalo se desenrolou como um filme de terror. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Ela precisava escolher, proteger o menino ou enfrentar a verdade dolorosa que ameaçava separar ainda mais essa família já tão quebrada. Enquanto os gritos se intensificavam e a fumaça envolvia tudo, Ana percebeu que tinha que agir. O que Daniel estava escondendo? Como eles estavam entrelaçados de forma tão profunda? Esse mistério agora a puxava para dentro de um abismo. E o que aconteceria a seguir poderia mudar tudo. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Ele é meu irmão, e você, Ana, é a razão de tudo isso. As palavras de Daniel reverberavam na mansão como um estrondo. A fumaça do incêndio do lado de fora começou a invadir o lugar, trazendo um cheiro desagradável que misturava desespero e pânico. Ana ficou imóvel, paralisada pela revelação. O que ele queria dizer com isso? O que ela tinha a ver com um homem que parecia saído de um filme de terror? As lágrimas escorriam pelo rosto de Lucas, que segurava a mão de Ana com força. O que está acontecendo, titio Daniel? O menino, inocente, não podia imaginar a tempestade que se formava. Ana sentiu o coração apertar. Ela precisava protegê-lo, mas a revelação de Daniel tornava tudo ainda mais complicado. E então, em um movimento súbito, o homem de capuz escuro avançou. Você não sabe o que fez, Ana? Ele interrompeu a tensão com um rugido crescente, fazendo todos na sala hesitarem. Daniel, determinado, tentou se pôr entre o irmão e Ana. Saia daqui! Você não pertence a esse lugar!
Ana olhou para Daniel, confusa e assustada. O que ele quer de mim? Aquela dúvida reverberava na sua mente enquanto o irmão dele se aproximava, a expressão cada vez mais sombria. A urgência do momento parecia esmagá-la. O homem levantou a foto amassada, agora todos percebendo que ele parecia ter um plano sinistro. Você vai me contar sobre meu filho, Ana. As palavras dele cortaram o ar como uma faca afiada. Seu filho? O estômago de Ana se revirou. O que ele estava insinuando? Uma parte dela queria correr, fugir daquela situação, mas outras partes estavam paralisadas pela curiosidade e pelo medo. Daniel estava prefixado com sua própria luta interna e não tinha como proteger as duas pessoas que agora significavam tudo para ele. Com um movimento rápido, o homem tirou o capuz, revelando um rosto que Ana imediatamente reconheceu. Gustavo? A voz dela saiu em um fio de voz. Ele era o namorado de sua infância, alguém que ela pensava ter deixado para trás. Eu nunca. Soube que você tinha um filho. A revelação a atingiu como um golpe. Gustavo, um antigo amor, agora se tornava um inimigo, um fantasma do passado que trazia questões que ela nunca tinha pensado responder. Você deixou tudo para trás, Ana, e agora está com o que é meu. A acusação de Gustavo explodiu como uma bomba. Ana sentiu seu coração disparar. Eu não sabia, eu tinha apenas 18 anos. O desespero a dominava. Daniel olhou entre os dois, sem entender a gravidade da situação. A casa agora estava em alvoroço. As sirenes distantes aumentavam a sensação de urgência, enquanto o fogo continuava a avançar. Você precisa me ouvir. Ana praticamente implorou, sua voz carregada de emoções. Eu não sei o que aconteceu naquela época. Todo mundo estava clandestinamente lutando. O homem, agora furioso, fez um movimento ameaçador. O que você não sabe, Hannah, é que esse menino que você está cuidando, ele não é o que você pensa. As palavras dele fizeram o chão parecer tremer. O que ele queria dizer? O rescaldo de um segredo que poderia virar todo o jogo. Ana sentiu a adrenalina disparar. O que você quer dizer com isso? As palavras escaparam de sua boca. A revelação de Gustavo poderia acabar não apenas com sua vida, mas com tudo o que ela tinha construído até ali. A insegurança tomava conta de seu peito, enquanto Daniel, agora ciente do que estava em jogo, se movia para proteger ambos. E então, um estrondo. A sala iluminou-se em chamas, e as paredes começaram a ceder. O horror dos rostos. Ao seu redor refletia a fragilidade da vida, enquanto Ana precisava se decidir rapidamente, lutar ou fugir. Lucas! Gritou, segurando o garoto com firmeza. O que mais poderia estar por vir? O que aquele homem sabia que mudaria tudo? Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Ele é meu irmão, e você, Ana, é a razão de tudo isso. As palavras de Daniel reverberavam na mansão como um estrondo. A fumaça do incêndio do lado de fora começou a invadir o lugar, trazendo um cheiro desagradável que misturava desespero e pânico. Ana ficou imóvel, paralisada pela revelação. O que ele queria dizer com isso? O que ela tinha a ver com um homem que parecia saído de um filme de terror? As lágrimas escorriam pelo rosto de Lucas que segurava a mão de Ana com força. O que está acontecendo, titio Daniel? O menino, inocente, não podia imaginar a tempestade que se formava. Ana sentiu o coração apertar. Ela precisava protegê-lo, mas a revelação de Daniel tornava tudo ainda mais complicado. E então, em um movimento súbito, o homem de capuz escuro avançou. Você não sabe o que fez, Ana! Ele interrompeu a tensão com um rugido crescente, fazendo todos na sala hesitarem. Daniel, determinado, tentou se pôr entre o irmão e Ana. Saia daqui! Você não pertence a esse lugar! Ana olhou para Daniel, confusa e assustada. O que ele quer de mim? Aquela dúvida reverberava na sua mente, enquanto o irmão dele se aproximava, a expressão cada vez mais sombria. A urgência do momento parecia esmagá-la. O homem levantou a foto amassada, agora todos percebendo que ele parecia ter um plano sinistro. Você
vai me contar sobre meu filho, Ana. As palavras dele cortaram o ar como uma faca afiada. Seu filho? O estômago de Ana se revirou. O que ele estava insinuando? Uma parte dela queria correr, fugir daquela situação, mas outras partes estavam paralisadas pela curiosidade e pelo medo. Daniel estava prefixado com sua própria luta interna e não tinha como proteger as duas pessoas que agora significavam tudo para ele. Com um movimento rápido, o homem tirou o capuz, revelando um rosto que Ana imediatamente reconheceu. Gustavo! A voz dela saiu em um fio de voz. Ele era o namorado de sua infância, alguém que ela pensava ter deixado para trás. Eu nunca soube que você tinha um filho. A revelação a atingiu como um golpe. Gustavo, um antigo amor agora se tornava um inimigo. Um fantasma do passado que trazia questões que ela nunca tinha pensado responder. Você deixou tudo para trás, Ana, e agora está com o que é meu. A acusação de Gustavo explodiu como uma bomba. Ana sentiu seu coração disparar. Eu não sabia. Eu tinha apenas 18 anos. O desespero a dominava. Daniel olhou entre os dois, sem entender a gravidade da situação. A casa agora estava em alvoroço. As sirenes distantes aumentavam a sensação de urgência, enquanto o fogo continuava a avançar. Você precisa me ouvir? Ana praticamente implorou, sua voz carregada de emoções. Eu não sei o que aconteceu naquela época. Todo mundo estava clandestinamente lutando. O homem, agora furioso, fez um movimento ameaçador. O que você não sabe, Ana, é que esse menino que você está cuidando, ele não é o que você pensa. As palavras dele fizeram o chão parecer tremer. O que ele queria dizer? O rescaldo de um segredo que poderia virar todo o jogo. Ana sentiu a adrenalina disparar. O que você quer dizer com isso? As palavras escaparam de sua boca. A revelação de Gustavo poderia acabar não apenas com sua vida, mas com tudo que ela tinha construído até ali. A insegurança tomava conta de seu peito, enquanto Daniel, agora ciente do que estava em jogo, se movia para proteger ambos. E então, um estrondo. A sala iluminou-se em chamas, e as paredes começaram a ceder. No meio do caos, uma porta se abriu com força e uma mulher entrou, a expressão preenchida de pânico. Ana, o que está acontecendo? Os olhos dela brilharam com desespero. Ana a reconheceu imediatamente. Era sua mãe, alguém que pensava estar distante, mas que agora se tornava um ponto de esperança em meio à tormenta. Gustavo, você não pode fazer isso! Gritou Ana, tentando se aproximar da mãe. Mas o homem a bloqueou. Então, como se atraído por uma força invisível, Lucas se soltou da mão de Ana. Mamãe! Ele correu em direção à avó, ignorando todos os perigos. A cena tomou um rumo chocante. Gustavo murmurou algo que parecia uma maldição. Sua mãe, ela também precisa conhecer a verdade. Ana sentiu o coração parar por um instante. Que verdade? Qual era a conexão de sua mãe com toda essa confusão? Raquel, a rival de Ana, que havia permanecido em silêncio até então, surgiu por trás. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer, não é? Neste momento, tudo parecia girar. A fumaça começava a obscurecer a visão e gritos poderiam ser ouvidos de fora. Mas a batida de seu coração era o único som claro para Ana. Sua vida estava prestes a desmoronar, mas o maior choque de todos ainda estava por vir. Que Gustavo sabia que ela não sabia. E como sua mãe estava envolvida em toda essa história? O que viria a seguir, Ana não poderia imaginar. O incêndio, os segredos, as revelações. Tudo se confundia numa dança caótica, levando-a para um caminho sem volta, onde cada escolha teria consequências inesperadas. O que realmente aconteceu naquela época? E quem estava realmente do lado dela? Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Ele é meu irmão, e você, Ana, é a razão de tudo isso. As palavras de Daniel reverberavam na mansão como estrondo. A fumaça do incêndio do lado de fora começou a invadir o lugar, trazendo um cheiro desagradável que misturava desespero e pânico.
Ana ficou imóvel, paralisada pela revelação. O que ele queria dizer com isso? O que ela tinha a ver com um homem que parecia saído de um filme de terror? As lágrimas escorriam pelo rosto de Lucas, que segurava a mão de Ana com força. O que está acontecendo, titio Daniel? O menino, inocente, não podia imaginar a tempestade que se formava. Ana sentiu o coração apertar. Ela precisava protegê-lo, mas a revelação de Daniel tornava tudo ainda mais complicado. E então, em um movimento súbito, o homem de capuz escuro avançou. Você não sabe o que fez, Ana. Ele interrompeu a tensão com um rugido crescente, fazendo todos na sala hesitarem. Daniel, determinado, tentou se pôr entre o irmão e Ana. Saia daqui! Você não pertence a esse lugar! Ana olhou para Daniel, confusa e assustada. O que ele quer de mim? Aquela dúvida reverberava na sua mente, enquanto o irmão dele se aproximava, a expressão cada vez mais sombria. A urgência do momento parecia esmagá-la. O homem levantou a foto amassada, agora todos percebendo que ele parecia ter um plano sinistro. Você vai me contar sobre meu filho. Ana. As palavras deles cortaram o ar como uma faca afiada. Seu filho? O estômago de Ana se revirou. O que ele estava insinuando? Uma parte dela queria correr, fugir daquela situação. Mas outras partes estavam paralisadas pela curiosidade e pelo medo. Daniel estava prefixado com sua própria luta interna e não tinha como proteger as duas pessoas que agora significavam tudo para ele. Com um movimento rápido, o homem tirou o capuz, revelando um rosto que Ana imediatamente reconheceu. Gustavo? A voz dela saiu em um fio de voz. Ele era o namorado de sua infância, alguém que ela pensava ter deixado para trás. Eu nunca soube que você tinha um filho. A revelação a atingiu como um golpe. Gustavo, um antigo amor, agora se tornava um inimigo. Um fantasma do passado que trazia questões que ela nunca tinha pensado responder. Você deixou tudo para trás, Ana, e agora está com o que é meu. A acusação de Gustavo explodiu como uma bomba. Ana sentiu seu coração disparar. Eu não sabia. Eu tinha apenas 18 anos. E desespero a dominava. Daniel olhou entre os dois, sem entender a gravidade da situação. A casa agora estava em alvoroço. As sirenes distantes aumentavam a sensação de urgência. Enquanto o fogo continuava a avançar. Você precisa me ouvir! Ana praticamente implorou, sua voz carregada de emoções. Eu não sei o que aconteceu naquela época. Todo mundo estava clandestinamente lutando. O homem, agora furioso, fez um movimento ameaçador. O que você não sabe, Ana, é que esse menino que você está cuidando, ele não é o que você pensa. As palavras dele fizeram o chão parecer tremer. O que ele queria dizer? O rescaldo de um segredo que poderia virar todo o jogo. Ana sentiu a adrenalina disparar. O que você quer dizer com isso? As palavras escaparam de sua boca. A revelação de Gustavo poderia acabar não apenas com sua vida, mas com tudo o que ela tinha construído até ali. A insegurança tomava conta de seu peito, enquanto Daniel, agora ciente do que estava em jogo, se movia para proteger ambos. E então o estrondo. A sala iluminou-se em chamas, e as paredes começaram a ceder. No meio do caos, uma porta se abriu com força, e uma mulher entrou, a expressão preenchida de pânico. Ana! O que está acontecendo? Os olhos dela brilharam com desespero. Ana reconheceu imediatamente. Era sua mãe, alguém que pensava estar distante, mas que agora se tornava um ponto de esperança em meio à tormenta. Gustavo, você não pode fazer isso, gritou Ana, tentando se aproximar da mãe, mas o homem a bloqueou. Então, como se atraído por uma força invisível, Lucas se soltou da mão de Ana. Mamãe! Ele correu em direção à avó, ignorando todos os perigos. A cena tomou um rumo chocante. Gustavo murmurou algo que parecia uma maldição. Sua mãe, ela também precisa conhecer a verdade. Ana sentiu o coração parar por um instante. Que verdade? Qual era a conexão de sua mãe com toda essa confusão? Raquel,
A rival de Ana, que havia permanecido em silêncio até então, surgiu por: Taz, você não tem ideia do que está prestes a acontecer, não é? Neste momento, tudo parecia girar. A fumaça começava a obscurecer a visão, e gritos poderiam ser ouvidos de fora, mas a batida de seu coração era o único som claro para Ana. Sua vida estava prestes a desmoronar, mas o maior choque de todos ainda estava por vir. O que Gustavo sabia que ela não sabia? E como sua mãe estava envolvida em toda essa história? De repente, uma série de luzes começou a piscar na sala. Os gritos foram substituídos por um estrondo ensurdecedor. Era uma explosão. A parede ao lado de Gustavo ruiu, e uma coluna de chamas irrompeu, lançando todos para trás. O calor consumiu a sala, enquanto Ana tentava proteger Lucas, que estava paralisado de medo. Tudo aconteceu tão rapidamente que parecia um pesadelo. Mas naquela fração de segundo, entre a destruição e o alvoroço, Ana avistou algo no chão. Um pequeno objeto reluzente, derrubado sob as sombras. Ela se apressou, pegou, e nas suas mãos estava um sorriso familiar. Uma pulseira com as iniciais LM. Lucas Miguel. Sussurrou Ana, enquanto uma onda de realização a atingia. Ele não é meu filho? O choque a atingiu como um raio. Ana olhou para Daniel, depois para Gustavo, depois de volta para o objeto luminoso em suas mãos. As verdades antes ocultas desmoronavam em sua mente. Quem era realmente Lucas? O que Gustavo havia dito era verdade? A verdade estava ali, clara e devastadora. Você está sendo enganada, Ana, gritou Gustavo, enquanto tentava escapar das chamas. Você não sabe de nada. Enquanto a casa desabava ao seu redor, Ana se viu encurralada entre os segredos que cercavam sua vida e a realidade que estava prestes a se desdobrar. Como ela poderia proteger Lucas se a verdade o tornasse desconhecido? E o que realmente significava tudo isso? Para ela, para Daniel, para Gustavo? Aquela era apenas a primeira onda de um tumulto muito maior que estava por vir. E a única coisa que ela sabia era que ela tinha que decidir. E rapidamente, porque o tempo estava se esgotando. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Ele é meu irmão. E você, Ana, é a razão de tudo isso. As palavras de Daniel reverberavam na mansão como um estrondo. A fumaça do incêndio. Do lado de fora começou a invadir o lugar, trazendo um cheiro desagradável que misturava desespero e pânico. Ana ficou imóvel, paralisada pela revelação. O que ele queria dizer com isso? O que ela tinha a ver com um homem que parecia saído de um filme de terror? As lágrimas escorriam pelo rosto de Lucas, que segurava a mão de Ana com força. O que está acontecendo, titio Daniel? O menino, inocente, não podia imaginar a tempestade que se formava. Mas Ana, agora tomada por um turbilhão de emoções, entendia que a verdade estava prestes a ser revelada. Gustavo, o homem de capuz escuro, avançou, sua presença mais ameaçadora do que o fogo que gritava por atenção. Ana, você não tem ideia do que está prestes a ouvir. A voz dele ecoou enquanto olhava intensamente para ela. Ana sentiu um frio na barriga. O que mais aquele homem tinha a dizer? O que era essa conexão que transformava tudo? E nesse momento de tensão, algo inesperado aconteceu. A parede ao lado deles começou a ranger e a ceder. E com um baque ensurdecedor, uma parte da coluna desabou. As chamas se alastravam e todos gritaram. Ana agarrou Lucas com mais força, puxando-o para trás, enquanto o desespero tomava conta do ambiente. No meio do caos, dançando entre a fumaça grotesca, um novo personagem emergiu. Uma mulher de cabelos desgrenhados e roupas chamativas, com um olhar determinado e uma expressão de fúria, apareceu na porta. Calem-se todos, o que está acontecendo aqui? Era Rita, a best friend de Ana desde a infância. Alguém que havia desaparecido de sua vida quando tudo começou a desmoronar. Rita, o que você está fazendo aqui? Ana estava tão surpresa que quase soltou Lucas. Mas a amiga não deu a mínima.
Seu olhar focava Gustavo, e com um grito carregado de desespero, ela disparou. Pelo amor de Deus, você precisa ouvir a verdade antes que seja tarde demais. Gustavo se virou, o desprezo e seu rosto cintilando como as chamas que o cercavam. A verdade? O que você sabe sobre a verdade? Você não é mais parte desse mundo. Rita, no entanto, não se deixou abalar. Você pensa que isto é só sobre você? Ana, ele está mentindo. Você precisa saber o que realmente aconteceu. Sobre Lucas, sobre o passado. As palavras dela voavam como flechas, atingindo o coração da situação. Ana estava boquiaberta, seu cérebro girando. O que a amiga queria dizer? A única coisa que ela sabia era que precisava agir. A fúria do passado começava a se desenrolar. Rita, por favor, fala logo. O que você quer dizer com isso? A pressão dentro da sala era quase insuportável. Lucas, ele não é o que você pensa. Não é seu filho, Ana. Ele é meu filho. As palavras de Rita explodiram na sala como um tiro, congelando todos em seus lugares. Ana ficou paralisada. A pulseira que segurava nas mãos caiu ao chão. O choque a acometeu como um tsunami. O que ela estava ouvindo era impossível. Mas os olhos de Rita, firmes e chorosos, não mentiam. Eu não posso. Isso não pode ser verdade, Ana balbuciou, suas mãos trêmulas tentando se agarrar à realidade. Daniel, atônito, piscava freneticamente. Sua dúvida era evidente. Rita, você está dizendo que... Sim, Lucas é meu irmão. Eu sou sua mãe. Ele é meu filho, Ana. O desespero tomou conta da sala. Ana não conseguia processar. Os laços que formara, o amor que construíra, tudo desmoronando diante de seus olhos. As chamas da verdade queimavam mais intensamente do que qualquer fogo. Enquanto isso, a sala estava se reduzindo a cinzas. O calor aumentava. A fumaça começou a engolir tudo à medida que a realidade se despedaçava em 1000 pedaços. Ana, seus pensamentos como um acorde ensurdecedor, se voltou para Lucas, que chorava sem entender. Você vai ficar bem, meu amor, eu prometo. Mas o que prometia a si mesma estava se desfazendo rapidamente. Mas quem? Quem é o pai dele? Daniela, confusa e em choque, fez a pergunta que todos estavam se perguntando. E Ana se virou para Gustavo, buscando uma resposta. O homem, agora envolto em sua própria confusão, parecia ter esquecido que o fogo ainda estava lá, consumindo tudo. Os dramas de segredos não eram apenas sobre amor e traição, mas podiam agora acabar com vidas. E a única certeza era que a história de Ana estava apenas começando a ser escrita. A fumaça engoliu tudo ao seu redor, mas uma luz tênue brilhou no fundo da escuridão. O que mais estava escondido nas sombras do passado? E como esses novos laços mudariam o jogo? As perguntas ferveriam no ar e Ana sabia que a resposta estava mais perto do que ela pensava, mas as chamas não esperariam. Ana ficou paralisada, ainda tentando processar o que Rita acabara de dizer. Lucas é meu filho. A frase ecoou em sua mente, repetindo-se como uma canção horrenda. O tempo parecia ter desacelerado, enquanto a fumaça começava a invadir a sala, misturando-se com o desespero pairando no ar. Não, isso não pode ser verdade. As palavras saíram de sua boca como um grito, enquanto seu coração acelerava. O mundo ao seu redor, em chamas e tumulto, refletia a confusão interna que agora a consumia. Como podia Rita, sua amiga de longa data, e Lucas, aquele menino que ela jurava ser seu, serem parte de uma mesma história tão devastadora? Através da fumaça, Ana viu a expressão de Daniel se contorcer, impotente, tentando compreender o que estava acontecendo. Você está mentindo, Rita. Isso não faz sentido. Seu tom estava carregado de dor e incredulidade. Como você pode? Porque eu sou a mãe. A voz de Rita rasgou a tensão e Ana percebeu as lágrimas nos olhos dela. Fui forçada a sair antes,
mas nunca deixei de amar meu filho, Ana. Antes que Ana pudesse formular uma resposta, a estrutura da casa tremeu e o estalido ensurdecedor reverberou. Um pedaço do teto desabou perto deles, espalhando escombros enquanto todos se jogaram no chão. O caos começou a se dissipar lentamente, os gritos distantes da multidão se misturando ao barulho do incêndio. Era agora ou nunca. Precisamos sair, Daniel gritou. Ele agarrou Ana pelo braço, puxando-a em direção à porta. Mas ela estava paralisada, os olhos fixos em Lucas, que se afundava no pânico. Ana, venha! Mas uma nova onda de confusão inundou Ana. A verdade havia se transformado em uma tortura. Rita, você não pode simplesmente aparecer e dizer isso. Tem que haver mais. Eu não posso mais esconder isso. Rita estava desesperada. O que Lucas não sabe, o que você não sabe, é que ele não é só meu filho. Ele é de Gustavo. A revelação atingiu Ana como um golpe físico. O pai da criança, que ela pensou ser apenas um espectro do passado, estava prestes a voltar de maneira ameaçadora. Não, você está falando de uma maneira que nem faz sentido. Ana sentiu-se tonta. O que você quer dizer com isso? Eu não sabia que era dele quando você conheceu Lucas. Eu estava fugindo. Gustavo disse que ele não poderia ficar comigo. Então a porta repentinamente se abriu com um estrondo. Gustavo avançou, agora mais enfurecido, os olhos brilhando com um fogo que superava até mesmo as chamas ao redor. Suficiente! Você não pode deixar isso escapar. Sua presença imponente paralisou a todos ali. Ana encarou Gustavo, reconhecendo o homem que havia carregado consigo tantos segredos. Você não pode fazer isso, gritou ela. Meu filho, ele não pode ser seu avô. A tensão crescia como a fumaça ao redor, e a sala parecia encolher. Sim, ele é meu, e você nunca soube a verdade completa, gritou Gustavo, quase descontrolado. Você quer saber o que realmente aconteceu? Naquela noite em que tudo desmoronou, a noite que destruiu nossas vidas, Ana sentiu o mundo girar. As respostas estavam prestes a vir à tona. O que você sabe? As palavras estavam na ponta da língua, mas era como se uma parte dela não quisesse ouvir. Um pacto, uma promessa de que eu manteria Lucas seguro. E você nunca saberia a verdade, Gustavo disse. A voz agora mais calma, mas ainda assim carregando um peso avassalador. Isso se aplica a ele e ao que eu tinha que fazer. Fazer o que você fez? A adrenalina pulsava nas veias de Ana, enquanto as chamas aumentavam ao seu redor. E então, um ruído mais alto do que nunca ecoou. O teto estava prestes a ceder. A estrutura começou a estalar em contínuos. Sinais de que não suportaria mais. Ana agarrou Lucas e Daniel puxou Rita. O desespero tomou conta enquanto a fumaça parecia devorar a sala. Saímos agora! Vamos, rápido! Gritava Daniel. Mas no último segundo, antes de tudo desmoronar, Gustavo virou-se um último olhar. A verdade é que o passado não pode ser deixado para trás. Ele vai te alcançar, Ana. Você só não sabe a consequência disso. Perder alguém querido pode ser inevitável. E, como se o próprio destino estivesse contra eles, a casa desabou em uma onda de calor e escombros. Ana não conseguia processar. A verdade, os laços quebrados, tudo desmoronando junto com a estrutura ao seu redor. Não era só sobre um passado perdido, mas sobre um futuro agora em risco. Enquanto as chamas engoliam tudo, o eco da voz de Gustavo ainda reverberava em sua mente. Que verdade devastadora ainda estava enterrada dentro desse emaranhado de segredos. A única coisa que ela sabia com certeza era que o tempo estava se esgotando e as respostas, agora mais distantes do que nunca, poderiam trazer à tona consequências que mudariam tudo. Com um último olhado para trás, Ana estava pronta para cruzar a porta. Mas o que estaria do outro lado?
Quem realmente estava salvo? A única certeza era que o pesadelo estava apenas começando e a luta pela verdade os consumiria. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Ele é meu irmão. E você, Ana, é a razão de tudo isso. Tudo parecia escorregar entre seus dedos como areia. O calor das chamas, agora, não. Era nada em comparação ao turbilhão de emoções que fervilhavam em seu peito. O mundo parecia girar, e ela estava prestes a desabar junto com tudo ao seu redor. Rita, por favor, implorou Ana, com a voz embargada. Seus olhos se voltaram para a amiga, procurando alguma explicação que fizesse sentido. O que você está falando? O pânico crescendo, as chamas atrás dela parecendo dançar de alegria a cada palavra. Eu não posso mais viver com isso. Lucas, ele é filho de Gustavo. Deus do céu, você precisa entender. A confissão de Rita ecoou na sala, e o que antes eram sombras de dúvida se tornaram verdades sombrias. Ana paralisou. O ar parecia ter sumido, envolvendo-a em um abraço sufocante. Daniel mal conseguiu processar. O que você quer dizer com isso? Sua voz pairava entre a incredulidade e o desespero. Isso é impossível. Impossível? Olhe ao seu redor, gritou Rita, gesticulando para o inferno ao seu redor. O teto estava se desfazendo, as chamas tornaram-se protagonistas, e a fumaça começava a envolver todos, como se quisesse devorá-los. Ele é mais o que vocês pensam. O passado está voltando para cobrar. Ana agarrou Lucas, tentando protegê-lo. O menino a observava com olhos cheios de confusão, sem entender a gravidade da situação. A mente dela fervilhava. Todas as suas lembranças com Lucas se transformavam em flashes, que não se encaixavam. Como isso é possível? Gustavo sempre foi. Ele estava longe. Nesse instante, tudo parecia girar. Então um barulho ensurdecedor fez com que todos olhassem para a porta. Um grupo de bombeiros havia invadido a cena, mas não estavam sozinhos. De repente, do meio das chamas e escombros, um grito agonizante. Mãe! Mãe, não deixe isso acontecer! Uma garota apareceu, coberta de fuligem, com olhos desesperados. Ana reconheceu aquele rosto. Isabela, o que você está fazendo aqui? A filha de Gustavo, a jovem que havia estado desaparecida durante anos, agora estava ali, no limiar de um desastre. Eu vim buscar você. Mãe está viva. Ela precisa de você. Isabela gritou, os olhos brilhando, segurando firme em algo no bolso. O choque no ar aumentou, como se o tempo tivesse parado. Ana olhou para Rita, confusa, enquanto Daniel se aproximava, tentando entender. Você está brincando, não é? A incredulidade dominava cada palavra. Quem é a sua mãe? Ana perguntou. A larva da verdade, quase, queimando tua língua. A garota hesitou, o olhar atravessando a sala em busca de apoio. Ela se foi, mas voltou do passado. E você precisa saber. Lucas não é só meu irmão. Ele pode ser o único que pode nos salvar. A sala parecia derreter ao redor deles, mas cada palavra de Isabela tinha um peso que a fazia se sentir cada vez mais leve e mais pesada ao mesmo tempo. Como isso é possível? O que você quer dizer com isso? Antes que Isabela pudesse responder, uma explosão surpreendeu a todos. O ambiente estremeceu e um pedaço do teto desabou perto deles. Saiam, agora! Gritou um bombeiro. E a urgência tomou conta. Ana puxou Lucas e começou a correr, mas algo a deteve. Gustavo, de repente, surgiu entre as chamas com um olhar descontrolado. Vocês não entendem. Isso estava destinado a acontecer. A verdade é mais profunda do que imaginamos. Ele ergueu as mãos e Ana pôde ver algo reluzindo entre seus dedos. Uma pequena chave. Uma chave! Para quê? Ana gritou, enquanto os outros a empurravam para fora. Então, numa fração de segundo, tudo se alinhou. O que Gustavo estava escondendo? Qual era o plano por trás de todo aquele caos? Deve haver uma explicação. Não pode ser só um acaso. Mas Gustavo, cercado pelas chamas, gritou com a voz de quem estava prestes a perder tudo. Guardem essa chave. O que vai acontecer após isso mudará tudo. Vocês estão apenas começando a descobrir. E nesse momento,
Ana soube que estava prestes a cruzar um abismo na busca pela verdade. A imensidão dos segredos prestes a ser revelados a deixava com um nó na garganta. Enquanto eles corriam, as perguntas só aumentavam. Quem realmente era Lucas? O que mais estaria escondido nas sombras do passado? O que essa chave poderia abrir? As chamas consumiam tudo atrás deles e a correria se intensificava. Ana sentiu o terror e a urgência pulsar dentro dela como um coração acelerado. O que mais ia acontecer? O que Gustavo sabia que os deixaria tão expostos? O futuro, agora mais incerto do que nunca, os esperava. E ela precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Ana sentia seu coração disparar enquanto puxava Lucas em direção à saída. O fogo rugia atrás deles, e a fumaça engolia tudo, tornando o ar quase irrespirável. "Rita, vamos!" gritou Ana sem olhar para trás. O desespero tomava conta dela, e cada segundo parecia uma eternidade. Mas a reação de Rita era diferente. Em vez de correr também, ela ficou parada, os olhos fixos em Gustavo. "Eu sei o que você está fazendo!" gritou Rita, a voz firmada em determinação. Gustavo a ignorou, seus olhos focados em Ana e Lucas. "Não temos muito tempo!" Daniel gritou, o desespero na voz. Ele puxou Ana, mas ela estava paralisada. As palavras de Rita continuavam ecoando em sua mente. Lucas era filho de Gustavo? E também de Rita? O caos estava prestes a desabar em cima deles. E tudo estava mais complicado do que nunca. Gustavo avançou, um brilho maníaco nos olhos. "Você não entende. Essa não é apenas uma batalha pelo passado, mas por tudo que está por vir." Ele estendeu a mão, a pequena chave entre os dedos. "Com isso, poderemos mudar tudo." "Trocar o quê, Gustavo?" Ana exigiu, a raiva misturada ao medo. A estrutura da Mansion tremia, a fumaça começando a tomar forma, as chamas dançando de um lado para o outro. O ambiente parecia terminar tudo em um fogo purificador. "E se eu te contar que Lucas não é só meu filho? Ele é especial. E a verdade que você não sabe." Ele hesitou, o som do colapso ali ao redor os envolvia. "Ele pode salvar todos nós." Foi um frio na barriga. Ana olhou para Rita, que piscaram uns para os outros em confusão e completamente alarmadas. "O que quer dizer com isso?" A voz de Rita se quebrou, mas ela lutava para manter a calma. "Esse não é um acidente. Está tudo interligado. Você não percebe?" Gustavo insistia. "A única forma de fugir disso é..." Um estrondo interrompeu sua fala. O teto desabou ao lado deles, uma nuvem de poeira e cinzas voando para o ar. Todos deram um passo para trás, imersos em caos. Mas Gustavo não recuou. "Vocês não têm escolha." E então, em um movimento totalmente inesperado, Gustavo puxou uma faca de algum lugar, o metal brilhando sob a luz das chamas. "Eu farei o que for preciso." Ele avançou, não em direção a Ana, mas em direção a Isabela, a jovem que havia aparecido. "Você não pode!" gritou Ana, enquanto a adrenalina percorria seu corpo. Mas o coração de Isabela estava calmo. Olhando nos olhos de Gustavo, uma expressão de serenidade prevaleceu. "Você não precisa fazer isso, pai." As palavras caíram como uma bomba. "Pai?" Ana e Rita se entreolharam em choque. Não, isso não pode ser verdade. A revelação a deixou tonta. "Como você pode ser filha de alguém que..." Eu sou sua filha e Lucas é meu irmão." Isabela falou com uma força que surpreendeu a todos. A verdade sempre foi escondida, mas agora precisa ser liberada. E antes que alguém pudesse reagir, Gustavo se voltou para Ana. A expressão dela era de horror. "A verdade é que Lucas pode ser a chave para um futuro diferente. E você precisa deixar isso claro antes que seja tarde demais." Nesse exato momento, um grito dilacerante ecoou pela sala, enquanto uma explosão maior do que todas as anteriores lançou todos para longe. Ana voou para o chão. A visão turva e o ar se tornou quente demais para respirar. O calor a envolveu. Onde estava Lucas?
O pânico tomou conta e as labaredas dançavam em volta dela. Quando ela se levantou, um novo nível de caos se desenrolava. O chão debaixo deles estava se desfazendo. E ali, entre a poeira e os destroços, uma sombra se aproximava na escuridão. Não era Gustavo, mas sim uma figura conhecida. A expressão de Daniel estava repleta de confusão, um olhar aflito enquanto segurava algo na mão. Eu encontrei isso, ele gritou, ofegante, levantando o que parecia ser um antigo colar. É da sua mãe, Ana. Ela estava aqui. O espanto invadiu Ana. O que você quer dizer? Ela está viva? O pensamento parecia impossível, mas o colar estava ali, como uma pista do que poderia ter sido. A pressão subia, e Ana sabia que a batalha estava apenas começando. Quem realmente estava envolvido nessa teia de segredos? Quem era realmente Lucas? E, o mais importante, o que mais estava escondendo de ela? Enquanto o fogo consumia tudo, as respostas estavam mais próximas do que nunca. Mas ainda assim, o mistério da verdade permanecia envolto em chamas. O pânico estava em alta. Ana olhou para Daniel, então para Rita, e finalmente para Lucas, que estava agarrado à sua perna, os olhos cheios de medo e confusão. O calor das chamas atrás deles aumentava, estava prestes a tudo desmoronar. Precisamos sair agora, gritou Daniel, puxando-a para fora. Mas Ana hesitou. As palavras de Isabela ecoavam dentro de sua cabeça. Lucas é meu irmão. Ela precisava entender. Por que ninguém me disse isso antes? O desespero escorrendo de seus olhos. O que mais estava escondido? Isabela, empurrando Gustavo para o lado, se aproximou. Não é só sobre ele. É sobre todos nós. O que está em jogo é muito maior. A voz dela tremia, mas a determinação brilhou. Gustavo balançou a cabeça, quase cínico. Vocês não têm ideia do que estou falando. Ele estava prestes a se mover, mas então um estrondo sacudiu a mansão. Parecia que o inferno estava desabando ao redor deles. Corram! Gritou Rita, puxando Lucas para si. As chamas se erguiam como serpentes, dividindo a sala. Em dois mundos, o da sobrevivência e o da perdição. Daniel empurrou Ana adiante, mas a verdade a prendeu. Ana, venha! Daniel exclamou, implorando. Ela hesitou uma última vez. O que você está escondendo, Gustavo? Um instante de silêncio. Então os olhos dele brilharam com uma mistura de dor e fúria. Eu não escondo nada. A verdade é que tudo acontece por uma razão. Por que você não disse nada antes? Ana estava quase gritando, a adrenalina correndo. O que mais você não me contou? A casa estava em ruínas, mas Gustavo ainda parecia ter algo a perder. Vocês não entendem. O que eu fiz para proteger tudo o que temos. A voz dele agora carregada de uma fraqueza que Ana nunca havia visto. Não existe proteção. Nesse tipo de mentira, disse Rita, enquanto puxava Lucas. Ele merece saber a verdade. A fumaça envolvia cada um deles como um manto agonizante. O calor aumentava e Ana finalmente percebeu. A segurança de Lucas estava em suas mãos, não em segredos. Vamos, Lucas! Ana gritou, puxando o menino, enquanto Daniel estava ao seu lado, a determinação que fez brilhar os olhos dele. Enquanto ela corria para a saída, algo se revirou no fundo. Você não pode deixar isso assim, Ana! Gritava Gustavo. O que quer que você tenha feito, isso não é mais a sua decisão. Ana lançou um olhar por cima do ombro, seu coração pesado. Era hora de mudar. Era hora de se libertar. Então, sem olhar para trás, ela atravessou a porta antes que o teto desmoronasse atrás deles. A beleza do exterior era quase surreal. A luz do sol iluminava os rostos petrificados da multidão. Os bombeiros lutavam contra o fogo feroz. A verdade havia sido liberada, mas havia um caminho pela frente. Eles haviam sobrevivido, mas as cicatrizes da revelação ainda arderiam. Ana segurou Lucas em seus braços. Ele estava seguro, mas as perguntas permaneceriam. Mãe, disse Lucas, o olhar inocente. Ana respirou fundo. Eu estou aqui, meu amor. Sempre estarei. Enquanto ela observava o caos à distância, uma sombra se aproximou. Era Isabela. Você precisa saber tudo, Ana. O que aconteceu realmente. E que a verdade ainda não terminou. As palavras pairaram no ar.
E Ana sentiu um frio na barriga. O que mais precisaria enfrentar? O futuro estava carregado de incertezas. Mas, pela primeira vez, ela se sentia livre para descobrir. E com a vida começando a reescrever sua história, Ana sabia que, independentemente da tempestade que viria, ela a enfrentaria. Porque agora, mais do que nunca, a verdade era seu novo caminho. E quem saberia onde esse caminho a levaria? Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar trazendo conteúdo incrível. Deixe sua opinião nos comentários, inundando com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho explosivo. Ouça, apenas os verdadeiros fãs entendem como seu apoio é vital para nós.